Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o livro Parábola dos Talentos da autora Octavia Butler. Esse é o segundo livro da duologia Semente da Terra. Eu li o primeiro, que já fiz resenha aqui no canal, A Parábola do Semeador, você pode conferir aqui no card. E esse é o segundo livro. Ele não foi lançado ainda em português. Eu acredito que a editora Morro Branco deve lançar, eu não sei ainda quando. Alô, editora Morro Branco, lance o quanto antes, porque as pessoas precisam ler esse livro. E eu acabei então lendo no formato e-book, no meu Kindle, a edição em inglês. O segundo livro foi publicado em 1998 e ela também é autora de Kindred, Laços de Sangue, que eu também já fiz resenha aqui no canal. Inclusive, essa duologia, A Parábola do Semeador e A Parábola dos Talentos, é considerada por muitos dos críticos como a principal obra da autora. A autora é essa, uma escritora norte-americana negra, dama da ficção científica. Eu queria começar falando que o primeiro livro dá para você ler separadamente. A história tem um começo, um meio e um fim. E esse segundo livro até dá para ler separadamente, mas você acaba perdendo muita coisa se não tiver lido o primeiro livro. Você vai deixar de compreender alguns detalhes da trama. Por acaso, se você já tem o primeiro livro, até se já leu ele e está na dúvida se consegue ler esse segundo, eu acredito que dá sim. Não é um inglês muito rebuscado, eu não tenho um inglês fluente, eu demorei um pouquinho mais, mas consegui compreender bem o texto. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler. O cenário desse livro é o mesmo do primeiro livro, um cenário de caos social, econômico, político e climático. Acompanharemos nesse segundo livro a Lauren Olamina, uma mulher negra da Califórnia, junto com seus amigos e seus parentes tentando sobreviver em comunidade. A diferença nesse segundo livro é que vai surgir um salvador da pátria, um herói da nação, uma pessoa que vai se candidatar a presidente e que vai tornar a América grande de novo, combatendo os seus inimigos. A sua luta vai ser para defender a família cristã, ou pelo menos o que ele acredita ser a família cristã e o cristianismo. E os seus defensores, que têm uma ala radical chamada de Guerreiros das Cruzadas, vão fazer horrores com as pessoas inimigas da nação. Aquelas pessoas que não têm a mesma religião ou pessoas que são marginalizadas pela sociedade. De certa forma, essas pessoas fazem um trabalho sujo. E ele fala que não defende esses comportamentos, mas ao mesmo tempo ele também não pune essas pessoas. Por exemplo, no capítulo 1 tem um trecho em que fala que esse candidato, ele condena as queimadas. Mas ele o faz com uma linguagem tão branda que as pessoas estão livres para escutar o que elas querem escutar. Inclusive, outro trecho tem uma coisa muito alarmante para os dias atuais. Parece inevitável que as pessoas que não podem ler tendem a se inclinar favoravelmente para candidatos pelo modo como eles se aparentam fisicamente ou pelo modo como eles soam e não por aquilo que eles acreditam. Até as pessoas que podem ler e são educadas estão aptas a prestar mais atenção para a boa aparência e para mentiras sedutoras do que elas deveriam. Os dois trechos que eu acabei de falar lembram para vocês alguma coisa? A verdade é que não há nada novo sobre o sol. No livro, em um determinado momento, o país também entra em guerra, e isso acaba por desacelerar ainda mais a recuperação do caos. A religião tem um papel ainda mais importante nesse segundo livro do que no primeiro. A Octavia Butler vai falar muito sobre tolerância religiosa dos dois lados, tanto da igreja cristã como também da nova igreja que foi construída pela Lauren Olamina. E tudo isso também para mostrar que as pessoas, elas vivem em busca de um propósito, algo maior do que elas mesmas. Só assim que uma comunidade vai dar certo. Nesse trecho eu comentei também, fala sobre a educação e do quanto a ignorância do povo favorece a alienação das massas. Os dois livros têm bastante de ficção científica, muito mais do que Kindred, esse segundo ainda mais do que o primeiro da duologia. Uma coisa que me chamou muita atenção e que me chocou bastante foi a evolução tecnológica dos aparatos para a escravidão. Em vez do chicote, da senzala, dos muros, o que existia agora era um colar cervical. Com esse colar, você estava preso à pessoa que tinha o cinturão que controla o colar. Então você não poderia se afastar dessa pessoa tantos metros sem ser torturada, sem receber um choque ou receber muita dor. É um tipo de tortura física e psicológica e eu fico pensando o que se passa na cabeça das pessoas que produzem esse tipo de colar.
A princípio no livro esse colar era só para os bandidos, as pessoas que cometiam assassinato, que cometiam roubo, mas depois esse colar também foi abrangendo os indesejáveis. E esse ponto do livro nos faz refletir bastante também sobre um tópico muito atual, que é os direitos humanos para os presidiários, para a população carcerária. E até que ponto esse tratamento pode fugir ao nosso controle e ser infligido contra pessoas que não cometeram crime algum. Assim como no livro, as pessoas aqui no Brasil, nessas vésperas de eleição, estão atrás de soluções fáceis, de ordem, estabilidade e segurança. E aqui eu deixo uma pergunta que também está presente no livro. Será que o melhor caminho para atingir esse fim, a estabilidade, a ordem, a segurança, é eleger inimigos da nação? Ou, por outro lado, o caminho é fornecer o mínimo para que uma pessoa tenha dignidade na vida? O livro também vai abordar a opressão contra as mulheres, que é muito comum em estados teocráticos radicais. O livro também fala sobre hipocrisia, sobre preconceito, sobre racismo, sobre superioridade e poder. E também sobre o mundo virtual. O mundo que nós vemos hoje em dia, das pessoas que vivem no celular, vivem na internet, as pessoas que estão alheias ao mundo. No livro existem mundos virtuais, máscaras ou até ambientes em que você entra em um cenário, você pode ser levado a qualquer lugar. E as pessoas deixam de entrar em contato com as outras pessoas que estão ao lado, às vezes moram na mesma casa. Eu espero que eu tenha conseguido passar a importância que esse livro tem para os dias atuais. De forma alguma é um livro datado e eu recomendo muito que vocês leiam ambos os livros da duologia. Se você gostou do vídeo e da indicação do livro, por favor, dê seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!